Eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 12. Vamos ler essa passagem a título de leitura devocional e dela também nós faremos algumas considerações, na verdade nela, e aí a gente já faz essa leitura para que assim nós nos inteiremos do que Deus nos diz aqui no texto sagrado. Deuteronômio capítulo 12. Abram, por favor, assentados como vocês estão, versículos 29 até o versículo número 32. Deuteronômio capítulo 12, versículos 29 até o versículo número 32. Assentados como vocês estão, vamos proceder com a leitura do texto sagrado. Diz o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 12, versículos 29 até o versículo número 32. Quando o Senhor, teu Deus, eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desapossares, e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Verso 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Verso 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Até aqui, até o versículo 32, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, imaginemos a seguinte situação. Hoje, dia do Senhor, domingo, logo mais à noite, quando nós nos reunirmos para adorar corporativamente ao Senhor, iniciamos o nosso trabalho de louvor, iniciamos o nosso trabalho de adoração, nos benzendo e fazendo o sinal da cruz. Imagine só uma situação como essa. Ato contínuo, no momento em que nós estivermos louvando a Deus, através dos cânticos, através dos louvores, a congregação não só canta, mas ela começa a dançar, começa a gritar, começa a pular, com toda, entre aspas, alegria e vibração. Chega um instante da pregação, e ao invés de lermos a palavra do Senhor e de expormos o Evangelho de Cristo, nós fazemos uma peça teatral aqui à frente de alguma passagem que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Findo esse instante, nós fazemos um apelo àquelas pessoas perdidas, àquelas pessoas não salvas, para que elas possam se voltar para o Evangelho, para que elas possam se voltar para o Salvador. Antes de nós concluirmos o nosso trabalho, nós pegaríamos, através dos nossos oficiais, óleo vindo de Israel e ungiríamos cada um dos irmãos, cada um dos amigos, e assim despediríamos essas pessoas para as suas casas, para os seus lares. Imaginem só essa situação. Imaginem só essa circunstância. E diante disso, a pergunta que fica é: isso seria um culto? Diante disso que nós colocamos e trouxemos aqui para a nossa reflexão, tudo o que foi realizado nele, de acordo com o que nós destacamos, corresponderia aos requisitos que Deus exige para a sua adoração, para o seu culto e culto público? Como nós, meus irmãos, como nós, minhas irmãs, contestaríamos tais práticas se é
que temos como retrucar tais práticas, tais invenções, tais atitudes. Diante disso, se faz necessário abordarmos também um item extremamente importante quando você estuda sobre a adoração, de maneira específica, quando você estuda sobre a adoração pública, ou seja, os elementos que devem compor, os elementos que devem estar presentes nessa adoração, nesse louvor corporativo. Nós estudamos nos últimos domingos o momento de adoração, ou seja, no domingo, dia do Senhor. Nós estudamos nos últimos domingos o local de adoração, quando os crentes se reúnem para assim prestar o seu louvor, para assim prestar a sua gratidão a Deus. Contudo, nós precisamos nos aprofundar ainda mais e considerar tudo aquilo que obrigatoriamente e tão somente deve estar presente na nossa adoração, no nosso culto ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, entender e aplicar os elementos que devem estar relacionados ao culto público é fundamental. Preste atenção nisso. É fundamental para que a nossa adoração ela seja de fato aceitável e agradável a Deus. Repetindo, entender e aplicar os elementos do culto público, da adoração pública, é fundamental para que Deus possa aceitar, para que Deus possa se agradar da nossa adoração. Podemos até nos reunir no domingo, dia do Senhor. Podemos até nos juntar com outros crentes para exaltar ao nosso Deus. Contudo, se nós não fizermos através dos meios, através das maneiras que Deus prescreveu que essa adoração fosse feita, tudo, meus irmãos, tudo, minhas irmãs, se torna algo vão, se torna algo sem fruto, se torna algo contrário à vontade do Senhor. Por isso, nessa manhã de hoje, eu queria que nós considerássemos, na verdade, dessemos uma visão geral acerca desse item relacionado ao tema da adoração pública, ou seja, os elementos, aquilo que deve existir, aquilo que deve compor a nossa adoração pública, a nossa adoração ao Senhor. Então, na manhã de hoje, o nosso objetivo justamente vai ser esse: considerar de forma geral, segundo o ensinamento da palavra do Senhor, o que é que deve existir, o que é que deve conter, o que é que deve compor a adoração que nós prestamos a Deus, a adoração que nós prestamos ao Senhor. Por isso, o título da nossa lição na manhã de hoje, Elementos da Adoração Pública. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós precisamos definir, nós precisamos dar o significado dos elementos do culto público, dos elementos da adoração pública. O que são esses elementos? O que são esses elementos? São todas as coisas, irmãos, são todas as coisas, minhas irmãs, que as Escrituras nos ordena que nós façamos quando nós estivermos cultuando a Deus, quando nós estivermos adorando ao Senhor. Então, quando nós ouvirmos essa expressão, elementos da adoração pública, elementos do culto, nós devemos entender que dizem respeito a tudo aquilo que a Bíblia prescreve, a tudo aquilo que a Bíblia determina e que deve fazer parte e que deve existir quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Foi isso, irmãos e amigos, que o Senhor Jesus Cristo, ele disse à mulher samaritana, conforme nós já observamos lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração em verdade, conforme ensinada por Cristo, diz respeito à adoração que se sujeita, diz respeito à adoração que se submete, diz respeito à adoração que segue tudo aquilo que a Bíblia define e que nós devemos realizar e que nós devemos fazer quando nós nos apresentarmos diante de Deus, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor.
É interessante que esse tema, dos elementos da adoração pública, de certa forma, dividiu os protestantes logo no início do processo da reforma, conforme nós vemos há alguns anos, na verdade, há centenas de anos atrás. Existia uma ala dos protestantes, sobretudo os luteranos, sobretudo os anglicanos, que dizia não, aquilo que a Bíblia não fala, aquilo que a Bíblia deixa em aberto, a gente pode realizar no contexto da adoração, no contexto do culto público. Por outro lado, os reformados, sobretudo os puritanos, viam de maneira diferente. Não, a gente só pode fazer aquilo que está prescrito. A gente só pode fazer aquilo que está definido na palavra do Senhor. Então, desde o início já há essa divisão em relação a esse tema, uns de certa forma mais abertos, outros de certa forma mais ligados, mais submissos àquilo que a palavra de Deus define, àquilo que a palavra de Deus nos ordena na adoração pública. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que foi esse ponto que Deus definiu quando ele estava prestes a assentar o seu povo na terra prometida. E aí eu peço, caso vocês tenham fechado, para que vocês abram novamente o capítulo 12 do livro de Deuteronômio. O capítulo 12 do livro de Deuteronômio. Conforme nós sabemos, o livro de Deuteronômio, ele marca os instantes que estavam antecedendo a entrada do povo de Israel na terra prometida. E aqui, nesse capítulo 12, Moisés, como instrumento de Deus, ele trata especificamente falando da adoração. Ele trata especificamente falando do culto público que os israelitas deviam prestar quando eles estivessem na terra e na terra prometida. Infelizmente a gente não leu todo o capítulo 12, mas fica aí como indicação para que você possa ler e perceber que durante todo esse capítulo número 12 é tratado de um assunto, de um tema específico, ou seja, da adoração. Não no seu sentido familiar, não no seu sentido pessoal, mas a adoração no seu sentido público, como povo de Deus, como povo da aliança. Na verdade, quando nós olhamos, por exemplo, o versículo 1 do capítulo 12, essa realidade da adoração pública, ela faria parte também quando o povo estivesse assentado na terra prometida. Veja aí, Deuteronômio capítulo 12, versículo 1, a realidade da adoração. Queria marcar o povo quando ele estivesse na terra prometida. Queria marcar a nação de Israel quando adentrasse ao território que Deus havia prometido. Olha só o que nós temos aqui, versículo 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis em cumprir quando na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Então tudo aquilo que vai ser falado a partir do versículo 1 dizia respeito a quê? A adoração. Era a nova realidade que o povo iria vivenciar, era a nova realidade que o povo iria experimentar quando Deus cumprisse a promessa que havia feito aos patriarcas. Vocês estão na terra prometida, eu cumpri aquilo que havia falado e agora vocês me adorarão, e agora vocês prestarão culto a mim, segundo aquilo que eu determinar para vocês. Então veja que seria essa a nova realidade do povo da aliança, seria essa a nova realidade do povo de Israel. E é interessante, quando você segue aqui a sequência do texto, você percebe que essa realidade, ela iria ser marcada, ela iria ser caracterizada por duas coisas. Ou seja, os israelitas, o povo de Deus, deveriam colocar para trás toda a adoração pagã que marcava aqueles habitantes, aqueles moradores que habitavam naquela terra antes do povo de Israel possuí-la, e também a necessidade que o povo de Israel teria, a partir desse instante, de se voltar para Deus, de se voltar para o Senhor, de cultuar a Deus, de cultuar ao Senhor. Veja o que nós temos aí, versículos 2, versículo 3 e também o versículo 4. Diz o seguinte: Deus falando para o povo de Israel: destruirei por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas,
sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Então, tire isso da terra que eu vou dar a vocês. Aqueles locais onde os pagãos adoravam as falsas divindades devem ser extintos, devem ser exterminados. Sejam eles nas altas montanhas, sejam eles nos outeiros, sejam eles debaixo de qualquer árvore frondosa, que eram os lugares que marcavam a adoração idólatra daqueles povos, daquelas nações. Mas não só isso, versículo 3: deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Então haveria uma verdadeira purificação espiritual. A terra é de vocês, só que tem que ser desarraigada dessa terra tudo aquilo que relembrar a adoração pagã. Tudo, absolutamente tudo. E ao invés disso, o que é que vocês devem fazer? Versículo 4: não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Então, por um lado, eles teriam de tirar tudo aquilo que era pagão. Por outro lado, ele teria que inserir tudo aquilo que dizia respeito à adoração a Deus, à adoração ao Senhor. E é interessante que dentro dessa nova realidade de adorar a Deus, dentro dessa nova realidade de adorar ao Senhor, todo e qualquer paganismo, meus irmãos, deveria ser extinto, deveria ser exterminado. Vejam aí, versículo 13, olha só o que Deus aqui nos diz: guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Era uma prática pagã. Versículo 29, que foi o texto que nós vimos, até o versículo 31. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desapossares, e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Eu acho fantástico, meus irmãos, esse trecho aqui, porque Deus ele determina de maneira muito clara: tudo que lembrar a adoração pagã, tudo que remeter à adoração pagã, deve ser extinto, deve ser acabado no meio de vocês. Inclusive, o autor sagrado aqui fala que dentro dessa adoração pagã, os cananeus, eles chegavam a sacrificar os seus próprios filhos ao deus Moloque. E Deus diz: isso eu não quero mais ver no meio de vocês, isso eu não quero mais ver no meio do seu povo. Então, percebam que aqui há um contraste. Deveria ser desligado tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que era pagão, tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor, e em lugar disso, o que é que deveria ser feito? Em lugar disso, o que é que deveria ser observado? Aí você chega justamente nesses textos, versículo 11, versículos 27 e versículo número 32, somente aquilo que Deus havia determinado. Olhem só, meus irmãos, o que diz aqui a palavra, versículo 27. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Versículo 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. É interessante que Deus ele é bem incisivo. Dentro da minha adoração, eu não quero que acrescente nada. Dentro da minha adoração, eu não quero que se retire nada, mas que se observe tão somente e tudo aquilo que eu prescrever. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez nós não saibamos, mas Deus ele tem um zelo tão grande, Deus ele tem um zelo tão profundo pela sua adoração, que ele requer que essa adoração siga estritamente o modelo, a forma como ele, o próprio Deus, determina em sua palavra.
o versículo 32 é claro. Em relação à adoração a Deus, nada deveria ser diminuído, ou seja, tirado. Em relação à adoração a Deus, nada deveria ser acrescentado, mas teria que ser observado exatamente de acordo com aquilo que Deus havia determinado. E ao ler o capítulo 12, sobretudo os versículos 27, versículos 11, versículo 6, você vai observar como Deus queria, como Deus desejava ser adorado. Então, você já percebe, desde o Antigo Testamento, essa realidade dos elementos que deveriam existir, dos elementos que deveriam compor a adoração do povo de Deus, a adoração do povo da aliança. É interessante, porque quando nós consideramos essa questão dos elementos de culto, nós percebemos, meus irmãos, que na nossa própria confissão de fé, nos nossos próprios documentos confessionais, esse princípio já é defendido. Ou seja, dentro da doutrina que compõe ou que caracteriza a nossa denominação, a gente percebe que é essa a atitude, que é esse o cuidado que nós também devemos ter. Devemos adorar a Deus? Sim. No seu dia, com toda certeza. No lugar que Ele determinou, não resta a menor dúvida, mas seguindo estritamente tudo aquilo que Deus determina para a sua adoração. Lá no nosso documento confessional, artigo 26, a parte A desse artigo, nós temos a seguinte redação. Leiam, acompanhem conosco. Diz o seguinte: cremos que é dever do povo de Deus prestar-lhe adoração. É dever, é compromisso de cada um de nós. Essa adoração deve ser prestada, veja, segundo os princípios das Sagradas Escrituras e nunca conforme a imaginação e invenção humanas. Então, isso faz coro com o que você encontra aqui em Deuteronômio 12:32. Nada acrescentareis, nada diminuireis em relação à minha adoração, mas tão somente a minha palavra. Adoração é isso, meus irmãos. Adoração é isso, minhas irmãs. É nós nos voltarmos para Deus no dia que Ele determina, é nós nos voltarmos para Deus no local que Ele exige, mas fazermos não segundo aquilo que a gente pensa, não segundo aquilo que a gente deseja, não segundo aquilo que a gente acha mais bonito na adoração ou aquilo que nos satisfaz na adoração. Não, jamais. Mas de nós nos sujeitarmos àquilo que Deus determina e determina em sua palavra. Por isso que quando nós trabalhamos essa questão dos elementos da adoração pública, nós percebemos que esses elementos, eles são fixos. Nós percebemos que esses elementos, eles são inalteráveis. Você não pode mudá-los, você não pode mexer neles, não. De acordo com aquilo que nós temos na palavra, e a Bíblia foi escrita há 2000 anos, nós vemos esses elementos, e esses elementos, eles devem ser considerados até quando existir povo de Deus aqui na terra. Os elementos de culto, eles estão atrelados ao ensinamento da palavra. Não existe mais nova revelação. Deus não está se revelando mais. Logo, tudo aquilo que Ele revelou em relação à adoração, especificamente falando, está escrito na palavra. Nós devemos nos voltar para ela, saber aquilo que ela nos recomenda, saber aquilo que ela nos exige, saber aquilo que Deus prescreve para que assim o adoremos, conforme Cristo ensinou, não só em espírito, mas também adoremos em verdade. Então, se tem uma coisa, meus irmãos, se tem uma coisa, minhas irmãs, que a igreja de Deus, e aí quando eu falo a igreja, eu falo no seu sentido geral, ela precisa atentar, ela precisa considerar, é para isso. Porque o que você encontra de ditos cultos por aí, onde as pessoas fazem aquilo que desejam, onde as pessoas fazem aquilo que bate no seu coração, totalmente contrário à palavra do Senhor, e as pessoas se enganam pensando que estão cultuando a Deus, quando na verdade não estão. E às vezes eu fico assim, abismado, com o fato de muitas pessoas estarem há anos, há dezenas de anos, na igreja, fazendo tudo aquilo que está contrário à palavra do Senhor, e elas passam do pressuposto errado que estão adorando a Deus. Não estão. A adoração deve ser feita, mas ela deve ser feita não segundo o meu pensamento. A adoração deve ser feita, mas deve ser feita não segundo as nossas emoções.
A adoração deve ser feita, mas não ser feita segundo aquilo que nós achamos mais agradável. O culto é a Deus. Logo, é Ele que deve definir a forma como Ele, Deus, deve ser adorado. É por isso, repito, que nós insistimos quanto à necessidade de podermos trabalhar esse tema específico, ou seja, os elementos da adoração pública. Então, em primeiro lugar, nós queríamos dar justamente essa definição. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, eu queria que nós atentássemos para as razões de nós termos que ter os elementos que conduzam a nossa adoração, que conduzam o culto que nós prestamos e prestamos a Deus. Há sim motivos, há sim razões para nós nos sujeitarmos tão somente àquilo que Deus determina em sua palavra. Talvez quando a gente toque nesse assunto e enfatiza a necessidade de seguirmos os elementos prescritos para a adoração, a gente possa ver isso como algo rígido, a gente possa ver isso como algo legalista, a gente possa ver isso como algo monótono, a gente possa ver isto como algo mecânico, mas não é, meus irmãos, mas não é, minhas irmãs, porque quando nós nos voltamos para a palavra, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos facilmente que é justamente assim que Deus ele requer, por algumas razões, por alguns motivos, e eu queria chamar a atenção pelo menos a duas razões, a dois motivos que nos obrigam a seguir tão somente os elementos que Deus determina para a sua adoração. E quais são essas razões? E quais são esses motivos? Em primeiro lugar, por causa da imaginação pecaminosa do homem. Em primeiro lugar, por causa da imaginação pecaminosa do homem. A Bíblia, meus irmãos, meus amigos, ela é muito clara em mostrar a abrangência e os efeitos danosos do pecado na vida da humanidade. A Bíblia é muito clara em mostrar a abrangência e os efeitos danosos do pecado na vida humana. É por isso que lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão aquém de glorificar a Deus, fazendo uma tradução mais literal. E isso automaticamente corrompeu as emoções. Isso automaticamente corrompeu a razão humana. Por isso, se você deixar a cargo do próprio homem aquilo que ele acha correto, aquilo que ele deseja, aquilo com o qual ele se apraz, para que assim você possa ter adoração a Deus, automaticamente tudo aquilo que você fizer vai estar afetado pelo pecado, porque o homem está afetado pelo pecado. É por isso que o homem não pode definir essas regras. É por isso que o homem não pode definir os elementos pelos quais Deus deve ser adorado, porque ele foi atingido pelo pecado. As suas emoções foram atingidas, a sua razão foi atingida. Logo, tudo o que ele fizer estará assim também contaminado pelo pecado. Então, é nesse sentido, meus irmãos, é nesse sentido, minhas irmãs, que Deus ele vem ao nosso auxílio. E ele veio ao longo de todas as Escrituras para mostrar o que é que deve existir, para mostrar o que é que deve compor, para mostrar aquilo que ele se alega na nossa adoração, com aquilo que ele se alegra na nossa adoração. A nossa imaginação, os nossos desejos, os nossos sentimentos, eles foram e continuam sendo afetados e afetados pelo pecado. E é interessante porque quando você olha para a palavra de Deus, você percebe vários exemplos de quando os homens foram deixados ao seu bel prazer em relação à adoração, as distorções que eles fizeram, as coisas erradas que eles provocaram, e assim chamando para si o juízo de Deus. E aqui eu queria chamar a atenção a alguns desses exemplos. O primeiro deles é a adoração corrompida que a gente observa no rei Jeroboão. O primeiro deles, a adoração corrompida do rei Jeroboão. Abram, por favor, aí, meus irmãos. 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. E aqui eu vou fazer até uma correção. Eu aproveitei e deixei esse texto para fazer até uma correção do que nós falamos, salvo engano, domingo passado. Em determinado momento do estudo, nós dissemos que a cidade de Jerusalém, a cidade de Samaria, depois da divisão dos reinos entre Reino do Norte e Reino do Sul, elas se constituíram nas capitais de adoração. Jerusalém sim, Samaria não, pelo menos no primeiro momento.
só depois de 180 anos. Então a gente vai ver aqui que as duas cidades que são colocadas como centro de adoração do Reino do Norte, depois da divisão, são outras, e não é a cidade de Samaria. Então, só uma observação, Samaria foi 180 anos depois da divisão dos reinos, mas não no momento inicial, no instante inicial. Então é só essa observação que é interessante para que a gente possa ter a compreensão mais exata. Abram aí, 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 até o versículo de número 33. Veja o que é um homem, deixado ao seu bel prazer, conduzir a adoração a Deus, a desgraça que acontece, a desgraça mesmo. Veja, versículo 25 em diante, acompanhe conosco. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então, Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte, quando houve a divisão, Reino do Sul, Reino do Norte. Então ele aqui constitui a cidade, o centro administrativo, vamos assim dizer, do Reino do Norte, mas não só isso. Olha só o que acontece mais, versículo 26, diz o seguinte: disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, no caso aqui em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Então Jeroboão ficou receoso. O reino foi dividido, mas o centro da adoração ainda é Jerusalém. Se o povo continuar adorando lá, mais cedo ou mais tarde eles vão me desapossar do reino, vão me matar, porque haverá essa identidade religiosa, haverá essa identidade em termos de nação, e aí depois o reino vai se unificar de novo. Então, movido pelo egoísmo, movido pelo receio de perder a sua colocação de rei e, sobretudo, pelo seu coração enganoso, ele começa a mudar e inventar todo um novo sistema de adoração a Deus, contrário àquilo que Deus determina na sua palavra. Olhem só o que Jeroboão vai fazer a partir de agora. Versículo número 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Eita, aqui já perverteu tudo, né? O que é que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Ele não fez um bezerro não, ele fez 2. Ele achou pouco, entendeu? Isso porque, meus irmãos, dentro da cultura cananeia, os bezerros, os touros, eram símbolos de divindades, mostrando o seu poder. É isso que você vai observar lá em Êxodo também, quando o povo comete o mesmo pecado. Então o fato de ser colocado aqui esses bezerros é porque isso dizia respeito à forma de adoração que demonstrava força, os deuses poderosos. E aí isso era simbolizado através de bezerros, através de touros. Então foi isso que ele fez. Não vão mais para Jerusalém, não vão mais para o templo. Vou fazer para vocês aqui 2 postes ídolos, vou fazer aqui duas imagens de escultura de bezerros. Vocês vão adorar a elas mesmas. Então já começou a perverter tudo aquilo que Deus havia definido para a adoração, mas ele não se deu por satisfeito. Versículo 29. Pôs um em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então ele pegou os 2 bezerros, colocou um na cidade de Betel, outro na cidade de Dan, e aí subdividiu, né? Betel ficava ao sul, Dan ficava ao norte, e aí de certa forma ele facilitou a movimentação das pessoas, através da criação dessas 2 cidades para adoração, contudo pervertendo o que Deus havia definido, porque Jerusalém era a cidade de adoração, conforme a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 12. E ele segue, versículo de número 31. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Aqui ele perverteu outra coisa. Conforme nós observamos lá em Levítico, conforme nós observamos lá em Êxodo, somente os levitas deveriam constituir aquilo que nós chamamos de raça sacerdotal, como acontecia com Arão,
como aconteceu com os descendentes de Arão. Aqui ele já desobedeceu e disse, não vai ser mais necessário ser levita. Qualquer um pode ser. E a gente vai ver lá na frente o que é que ele faz por causa disso. Então, outra perversão, fruto da sua imaginação pecaminosa. Mas ele não se dá por satisfeito. Veja só o que acontece aí no versículo 32. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. Então, muito provavelmente, quando você pega sobretudo o período em que essa festa foi inventada, ela concorreria com a festa dos tabernáculos, onde as pessoas se dirigiam para Jerusalém, onde as pessoas adoravam a Deus. Então ele criou uma festa paralela. Veja como é a questão quando você não observa os preceitos divinos. Ele fez para si imagem de escultura, ele criou uma nova casta de sacerdotes fora daquilo que Deus determinava, e também passou a inventar festas ao Senhor que não estavam prescritas na palavra do Senhor. O homem, deixado só para adorar a Deus, ele vira uma desgraça. Veja aí o que tem no versículo 33. No 15º dia do 8º mês, veja, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Belém e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então veja que chocou-se completamente com aquilo que Deus havia definido. Chocou-se completamente com a determinação que Deus havia prescrito. Fruto de quê? O texto aqui diz, seu bel prazer, sua própria vontade. E aí mudou completamente tudo aquilo que Deus havia ensinado. Por isso, meus irmãos, a gente não pode adorar a Deus da maneira como a gente acha bonito. A gente não pode adorar a Deus da maneira que a gente pensa ser certo, porque os nossos sentimentos, as nossas razões, elas foram afetadas pelo pecado. E tudo aquilo que a gente desejar fazer, entre aspas, por mais bem intencionado que nós sejamos, vai distorcer e vai macular a santidade de Deus. Então, aqui você encontra esse primeiro exemplo. Mas não só esse. Eu queria chamar a atenção a um outro exemplo. Vamos agora para o Novo Testamento. Lá para Mateus, capítulo 15. Aqui você já observa a adoração legalista dos judeus, que também feriu ao que Deus determinava para a adoração. Veja aquilo que nós encontramos em Deuteronômio 12:32. A gente nem pode tirar, nem pode acrescentar. No caso aqui de Jeroboão, ele tirou. No caso dos escribas e fariseus, que a gente vai ver agora, eles acrescentaram. Tanto um lado como o outro, eles estão errados. Abram aí, Mateus capítulo 15. Versículos 8 e 9. Adoração é coisa séria, meus irmãos. É coisa seríssima. A gente não pode brincar com isso. A gente não pode inventar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Veja, versículos 8 e 9, Mateus capítulo 15. Fazendo uso do profeta Isaías, o nosso Salvador, ele disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A adoração, ela pode ser vã quando o homem acrescenta coisas que não estão relacionadas a essa adoração. E quando você vai observar todo esse contexto do capítulo 15, você percebe justamente isso. Nos versículos 1 e 2, os escribas, os fariseus, eles recriminaram Cristo porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes da refeição. É interessante porque quando você observa o Antigo Testamento, sobretudo o livro de Levítico, existiam determinações que Deus fazia quanto à necessidade de se lavar as mãos antes das refeições, que era quando você tocava no morto ou quando você tocava em uma mulher no período de regra. Era o que Deus prescrevia. Aí os escribas e fariseus foram além. Não, vocês devem lavar sempre as mãos, continuamente as mãos, porque isso a lei prescreve. Não, eles acrescentaram, eles aumentaram.
E aí Cristo ele rebata aquela hipocrisia deles com a atitude que eles tinham. De quê? Que é o que Cristo vai falar entre os versículos 3 a 6. De não estarem cumprindo, no caso, os escribas e fariseus, com a obrigação de honrar os seus pais, porque na sua concepção, tudo aquilo que eles tinham, tudo aquilo que eles possuíam, eram consagrados a Deus, era corbã, como nós encontramos na narrativa de Marcos. E aí Cristo diz: isso está errado, vocês estão acrescentando as ordenanças divinas, vocês estão acrescentando coisas novas àquilo que Deus havia prescrito, a adoração de vocês ela é vã, vocês estão ensinando preceitos que são humanos. Então veja, meus irmãos, que tanto você pode desembocar para a idolatria, como também você pode desembocar para o formalismo frio e se afastar completamente da adoração a Deus. Aqui você observa os dois extremos. O primeiro extremo, lá de Jeroboão, desvirtuar o povo caindo na idolatria. Aqui você observa um outro extremo, de acrescentar, baseado nas tradições humanas, aquilo que Deus não havia determinado para que houvesse ou para que tivesse de ser feito. Tanto uma atitude como outra, elas estão erradas. A gente nem pode tirar e também não pode acrescentar nada à regra que Deus determina para a sua adoração. Então, mais um exemplo. Outro exemplo, abram aí, Colossenses capítulo 2. É interessante que você lê essas passagens, mas via de regra você não relaciona com culto, né? E aí você termina tendo um entendimento um tanto quanto limitado e não vê essa seriedade. Que seriedade? De inventar coisas para adorar a Deus. A gente não precisa fazer isso. A gente já tem um manual de adoração. Qual é o nosso manual de adoração? É a Bíblia. E o que é que a gente deve fazer? Estudá-la, para aprender o que Deus determina na adoração ao seu nome. Então veja outro problema aqui. Colossenses capítulo 2. Abra aí, por favor. Versículo 16 até o versículo número 18. Diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Verso 18: ninguém se faça árbitro, juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. A igreja de Colossos, ela enfrentava aquilo que a gente chama de heresia de Colossos. Ou seja, um grupo se levantou naquela igreja, não todo mundo, mas um grupo, e aí começaram a misturar conceitos gnósticos com conceitos judaicos. E aí envolvia tudo, a questão de dietas alimentares, a questão de celebração das festas do Antigo Testamento, que não haviam mais necessidade de serem celebradas, até mesmo culto aos anjos que guardavam na visão dele a santidade de Deus. Invenções humanas, invenções carnais dos seres humanos. Havia esse problema e Paulo procura corrigir. Então veja, meus irmãos, como isso é sério. Veja, minhas irmãs, como a gente deve ser criterioso na adoração. Qualquer coisinha que a gente se afaste da palavra, a gente vai desembocar em heresia. Foi o que aconteceu aqui na igreja de Colossos. E por isso Paulo corrige, e por isso Paulo exorta: abandone essas práticas. Isso não é culto a Deus. Isso pode até transparecer uma certa humildade, mas na verdade se choca com aquilo que eu ensino na minha palavra. Então, por quais razões, meus irmãos? Por quais razões, minhas irmãs, a gente deve ter os elementos de culto definidos pela palavra de Deus? Porque o homem, quando deixado à livre vontade sua, a sua livre escolha, sempre perverterá todas as formas de adoração a Deus. Foi o que nós vimos com Jeroboão, foi o que nós vimos com os escribas e fariseus e também aqui com os colossenses. É a primeira razão, é o primeiro motivo. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós devemos nos pautar pelos elementos que Deus nos dá para a sua adoração por causa da soberania de Deus. Nós devemos seguir somente os elementos que Deus prescreve para a sua adoração, porque Ele, Deus, é soberano. É um dos seus atributos, é uma das suas prerrogativas. Ele é o nosso Rei soberano. E como Rei soberano que é, Ele mesmo define a maneira através da qual Ele, Deus, deve ser adorado. Essa é a visão.
meus irmãos. Esse é o entendimento, minhas irmãs, que a gente tem de Deus quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas. De maneira aqui bem rápida, eu queria chamar a atenção para 2 textos do livro dos Salmos, mostrando Deus como rei, mostrando Deus como soberano, como nosso rei, como nosso soberano, e por isso ele determina a forma como deve ser adorado. Ele tem essa prerrogativa. Abram aí, Salmo de número 50. Versículos de 1 a 6. Eu acho fantástica essa visão aqui que a gente tem de Deus no Salmo. Ela nos faz entender a nossa insignificância, o nosso nada, e por isso a gente tem que se voltar em humildade e ver aquilo que Deus requer de nós para a sua adoração. Veja, Salmo 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele, Deus, arde um fogo devorador. A seu redor esbraveja grande tormenta. Veja, versículo 4. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. E diz: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem o que julga. É interessante, você pode olhar aqui, mas aqui está falando de Deus como juiz. É porque no mundo do Oriente Antigo, o rei acumulava função. Ele era tanto rei no sentido de comandar a nação, como também era juiz para julgar a nação. Estão lembrados de Salomão? Que foi levado aquelas 2 mulheres para ele pudesse julgar a questão de quem pertenceria ao filho. Então, você observa que no mundo antigo, o rei, ele acumulava prerrogativa, não só de comandar, não só de ser o comandante maior da nação, mas também de ser o juiz da nação. Então aqui Deus é colocado como nosso rei, Deus é colocado como nosso soberano. Então nessa condição, Deus é que determina a sua adoração. Mais adiante, Salmo 99. Salmo 99. Às vezes a gente lê, esses textos de Salmos e não atenta para esses aspectos que são fundamentais. Salmo 99, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Veja a visão de Deus aqui, como aquele que é soberano, como aquele que é majestoso. E o que é que nós somos? Apenas servo. Já pensaram, meus irmãos, de um servo definir a forma como o Senhor deve ser adorado? No Antigo Testamento havia muito essa relação daquilo que a gente chama de suzerania e vassalagem. Existia guerras entre reinos e reinos. Quando um reino se tornava vencedor, ele era o suzerano, o comandante. E o reino vencido era o quê? Era um vassalo. E aí ele se sujeitava àquele rei e que ele perdeu a guerra. E aí o rei vencedor determinava a forma como o rei vencido deveria servi-lo. Então às vezes a gente quer inverter a situação. Nós somos os servos e queremos determinar a forma como nosso rei soberano deve ser adorado. Pense numa prepotência, pense no orgulho, é até uma contradição, não pode. O rei que é vencedor, o rei soberano é quem define a adoração, não somos nós. Nós somos servos, os conquistados, os vencidos. Então a gente não pode definir a forma como Deus deve ser adorado. É interessante que um certo autor, sobre essa questão da soberania de Deus e adoração, ele diz o seguinte, abro aspas: ele, Deus, não é obrigado a receber qualquer adoração inventada por homens finitos e caídos, ou até mesmo aquela criada por oficiais remidos da igreja. Ele é o Senhor, Ele é soberano, somente Ele pode autorizar a adoração que o agrada. Isso é uma verdade inquestionável. Deus é soberano e só Ele determina a forma
como deve ser adorado, forma que lhe agrada, que agrada a Deus. Então aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, você tem pelo menos duas razões, você tem pelo menos dois motivos pelos quais nós devemos seguir estritamente os elementos do culto que Deus ele nos ensina em sua palavra. Porque a nossa imaginação e invenção ela é pecaminosa e porque Deus ele é soberano. Então nós já vimos, no primeiro momento, a definição dos elementos que devem compor o nosso culto, a nossa adoração pública. No segundo instante, nós vimos as razões pelas quais isso se dá. E em terceiro lugar, bem rápido mesmo, só para a gente ter a noção, a composição dos elementos do culto público, a composição daquilo que nós devemos realizar no culto de adoração a Deus. Então, o que é que Deus prescreve para a sua adoração? Quando você se volta para a sua palavra, você vê o que é que Ele prescreve. Por exemplo, quando você abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 até o versículo 47, você vai observar. Quando você segue adiante, lá em Atos capítulo 20, versículo 7, você também vai observar aquilo que é determinado pelo comportamento dos discípulos na adoração pública. Mais adiante, quando você vai para 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, você vai ver ali, pelo ensino do apóstolo Paulo, uma das coisas que deve existir na nossa adoração pública. Quando você vai mais adiante, lá para Efésios capítulo 5, versículo 19, você também encontra ali uma definição do que deve existir na nossa adoração, que é corroborada lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Por que eu não li esses textos? Porque a gente vai trabalhar de maneira bem específica nos próximos estudos, se Deus assim permitir. Mas só a título de conceituação, só a título de esclarecimento, o que é que deve existir obrigatoriamente no culto que nós prestamos a Deus? Cânticos, orações, leituras e exposições da palavra do Senhor, ofertórios e realizações dos sacramentos. Quais são? O batismo e a Santa Ceia. Em momentos especiais, os juramentos solenes. E a gente vai ver isso de maneira mais específica um pouco mais adiante. Mas só isso, pastor? Bem, é isso que a Bíblia define. Se você quiser aumentar, você pode até aumentar, mas saiba que você estará contrariando a palavra do Senhor. Mas a gente vai fazer isso sempre? Sim, a palavra de Deus, ela já foi revelada, a revelação já cessou, até onde eu sei, não foram compostos outros livros que ensinassem acerca de novas formas de adoração, então se restringe a isso: cânticos, orações, leitura e exposição da palavra de Deus, ofertório e realização dos sacramentos, batismo e Santa Ceia, e em ocasiões especiais, juramentos solenes. E aí eu vou mostrar quais são esses juramentos. E é interessante porque o nosso documento de fé, ele se harmoniza de maneira muito perfeita com essa realidade. Lá no artigo 26, só que na parte B, a gente lê o seguinte, abro aspas: a adoração que prestamos a Deus através dos cultos devem constar de cânticos, orações de louvor, intercessória, de consagração, de confissão, de gratidão, pregações, instruções e aconselhamentos, sempre dentro de princípios bíblicos, evidenciando um culto racional, segundo o ensino do apóstolo Paulo. E aqui cita Romanos 12, 1 e 2 e Colossenses 3, 16. É isso, meus irmãos. Então é por isso que nós somos congregacionais conservadores. Dentre de várias coisas, por causa da nossa forma de cultuar a Deus, que se você analisar, se diferencia de alguns grupos, e às vezes é até estranha, mas quando você entende à luz das Escrituras, você percebe que reflete o ensinamento que nós temos na palavra de Deus. Então, concluindo o nosso estudo na manhã de hoje, não obstante sua grandeza e perfeição, Deus, meus irmãos, meus amigos, Ele requer uma adoração simples, mas simples mesmo, através da palavra, através da oração, através dos cânticos, através do ofertório, através da Santa Ceia. E é justamente por causa disso que essa adoração, ela está acessível a todos nós. Deus não nos exige fazer coisas que sejam difíceis, virar cambalhota, pular. Tem gente até que faz isso, né, pensando que é cultuar a Deus, mas não é isso que nós temos na palavra do Senhor. Então, o que é que nós devemos ser? Sinceros. E o que é que nós devemos fazer? Nos sujeitar àquilo que Deus soberanamente prescreve na sua palavra.
Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, como aplicação para nós, nos alegremos, nos regozijemos com essa forma, entre aspas, simples, como Deus deve ser adorado, mas que refleta a sua vontade, reflete o seu propósito para as nossas vidas. É tão bom quando a gente abre a palavra e lê o que Deus nos ensina através dela. É fantástico quando nós expomos a verdade de Deus e aprendemos do seu caráter, aprendemos da sua obra, aprendemos da sua vontade para as nossas vidas. É tão maravilhoso quando nós entoamos cânticos ao Senhor, expressando justamente a nossa gratidão, expressando a sua grandeza, expressando a nossa significância. É tão bom quando nós participamos dos sacramentos, do batismo que nós já passamos, da Santa Ceia que constantemente nós realizamos, nos voltando para o Calvário, para aquele instante de sofrimento e dor que Cristo ele realizou para assim poder adquirir a nossa salvação. As orações que nós fazemos a Deus no culto público, entendeu? Agradecendo pelas suas bênçãos, clamando pelo seu perdão, clamando pela sua graça, o ofertório que testemunha que nós somos administradores de Deus e que nada não nos pertence, mas pertence tão somente ao Senhor. Oh, meus irmãos, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Talvez a grande questão é que a gente não saiba por que faz todas essas coisas. Talvez a grande questão é que a gente é mecânico, que nunca fizemos perguntas, mas por que isso? É o que eu sempre gosto de dizer, nós devemos ser críticos, perguntar por que a razão disso, por qual motivo nós fazemos aquilo, por que é dessa forma, por que é dessa maneira, e termos respostas que realmente venham corresponder às nossas necessidades. A gente precisa ter esse questionamento, para que a gente não faça as coisas aleatórias, mas a gente faça as coisas seguindo aquilo que Deus determina, seguindo aquilo que Deus ele nos exige através da sua palavra, e rechaçar toda e qualquer adoração que não seja prescrita pelas Escrituras, porque hoje tem invenção, meus irmãos, mas tem invenção mesmo, e ai de quem for criticar. O que é que você tem a ver com minha vontade? Eu acho que eu devo adorar a Deus assim, mas não é assim, não é dessa forma. Quem é você para inventar uma forma que Deus deve ser adorado? Quem é você? Você não é ninguém. Então, nós precisamos considerar, rechaçar e não permitir que o nosso culto ele se torne um culto desagradável a Deus por acréscimos, por invenções que não condigam com aquilo que ele determina em sua palavra, porque às vezes acontece isso, às vezes basta apenas a mudança de um líder para que tudo possa mudar completamente. As invenções vêm, as novidades acontecem e o povo silencia, não pede razão, não criticam, não questionam, e os erros vão entrando, e aí chega nessas aberrações que nós temos nos nossos dias. Por isso estudamos, e por isso nós estamos estudando essas coisas, para que a gente possa pautar o nosso culto, para que a gente possa pautar a nossa adoração, tão somente por aquilo que Deus determina em sua palavra. Ok, meus irmãos? Então, nos próximos domingos, a gente vai ver como é que a Bíblia entra no culto, como é que as orações entram no culto, como é que o cântico entra no culto, como é que os sacramentos entram no culto, como é que o ofertório entra no culto. A gente vai ver como é que funciona. E aí vai ser maravilhoso, porque a gente vai entender por que nós temos o culto da maneira como nós temos, pelo menos hoje, né? Pelo menos hoje. Então, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra e que Ele nos auxilie cada vez mais, para que nós nos sujeitemos somente à Bíblia. Como diziam os reformadores, sola Escritura, somente a Escritura, também para definir a nossa adoração. Portanto, que Ele nos abençoe e que seja conosco ao longo da nossa caminhada. Amém.